Aqui a gente vai introduzir uma reflexão de Bernard Charlotte sobre os desafios atuais da educação. Charlotte parte da ideia de que o cenário contemporâneo é marcado por desigualdades, mudanças sociais rápidas e pela dificuldade crescente de conectar teoria e prática. Ele destaca que a educação deve ser compreendida sempre a partir da relação do sujeito com o saber, o que significa considerar as experiências, desejos e contradições dos estudantes. Charlotte argumenta que a escola precisa ser um espaço humanizador, capaz de dialogar com a realidade concreta dos alunos e de promover aprendizagens significativas. A globalização, as transformações culturais e os impactos das tecnologias tornam o contexto educacional mais complexo, exigindo uma postura reflexiva do professor. Assim, a introdução situa o tema dentro de uma perspectiva crítica e humanizadora, marcando o tom de discussão presente a seguir do vídeo. O resumo apresentado se tem tido a entrevista com Bernard Charlotte, destacando sua preocupação com o distanciamento entre teoria e prática no campo educacional. Ele aponta que aprender exige sentido e prazer, e que a escola deve possibilitar ao aluno compreender por que e para que se aprende. Para Charlotte, a relação com o saber é um fenômeno subjetivo, social e cultural, que não pode ser reduzido a técnicas de ensino de metodologias isoladas. Ele enfatiza que a educação tem função humanizadora e deve partir para a realidade concreta. O resumo também destaca que o professor é um trabalhador da educação, alguém situado em condições reais de trabalho que precisam ser reconhecidas. Assim, o texto resume com fidelidade os principais argumentos da entrevista, mostrando que a reflexão de Charlotte permanece atual e necessária. Aqui a gente vê as principais ideias de Charlotte. Aprender exige sentido, o professor é um trabalhador de educação e a teoria deve dialogar com a prática. Ou seja, alguém que faz história, culturas e modos próprios de se relacionar com o saber. A escola democrática é valorizada como espaço plural, capaz de formar cidadãos ativos e críticos. Outra ideia fundamental é que a pesquisa deve explorar contradições, pois é nelas que se revelam as dinâmicas reais da educação. Charlotte critica o ensino mecanizado, que desconsidera a subjetividade dos estudantes e o reduz a números ou a diagnósticos. Em síntese, as principais ideias destacam uma educação comprometida com a experiência humana, com o diálogo e com a formação crítica. A análise crítica evidencia a força teórica das reflexões de Charlotte, que articula elementos do marxismo, da psicanálise e da teoria histórico-cultural, de forma coerente e profunda. Sua visão humanizadora da educação contribui para ampliar o olhar dos profissionais sobre o aluno e sobre os processos de aprendizagem. No entanto, sua abordagem pode ser vista como limitada quando se trata de apresentar soluções operacionais imediatas, pois ele privilegia a reflexão crítica mais do que as propostas práticas. Ainda assim, essa característica reforça a importância da teoria como ferramenta para compreender a complexidade escolar. Charlotte convida os educadores a se distanciarem do reducionismo, lembrando que a educação envolve contradições e conflitos que não podem ser ignorados. Dessa forma, sua análise é relevante e potente, embora exija que o leitor faça mediações práticas a partir de conceitos apresentados. Aqui a gente vai tentar contextualizar a entrevista que Charlotte realizou em 2009, momento de intensos debates educacionais no Brasil, marcado por reformas, programas de inclusão e questionamentos sobre a qualidade do ensino. Nesse período, o país vivia a expansão do acesso à escola e à universidade, mas também enfrentava desafios como desigualdade social, formação docente precária e falta de políticas de valorização profissional. Charlotte, ao dialogar com a realidade francesa e brasileira, aponta que a crise da educação é global e está relacionada à crise do sentido na sociedade contemporânea. A contextualização permite compreender como suas ideias emergem em um cenário de profundas transformações sociais, culturais e tecnológicas. Assim, os slides localizam a entrevista dentro de debates amplos que continuam atuais. As reflexões de Charlotte dialogam diretamente com desafios contemporâneos da educação.
A valorização docente, por exemplo, segue como pauta urgente diante das condições precárias de trabalho e que afeta diretamente grande parte dos educadores. A discussão sobre inclusão e equidade também permanece atual, especialmente em um país marcado por desigualdades estruturais como o Brasil. Charlotte enfatiza que o aprendizado só ocorre quando faz sentido, conectando essa ideia aos debates atuais sobre engajamento, motivação e saúde emocional dos estudantes. Ele também critica o ensino mecanizado, antecipando reflexões que hoje se ampliam com o uso acrítico de tecnologia. Dessa forma, suas ideias continuam relevantes para passar políticas públicas, formação docente e propostas pedagógicas que colocam o sujeito no centro do processo educativo. Aqui a gente pode ver algumas soluções pedagógicas inspiradas nas ideias de Charlotte. Uma delas é promover debates sobre o sentido do saber, permitindo que os estudantes reflitam sobre o significado do que aprendem. Incentivar escritas reflexivas entre alunos e professores também ajuda a aproximar teoria e prática, valorizando a subjetividade. Trabalhar a relação teoria-prática na formação docente é essencial para evitar o distanciamento entre discurso e ação. Projetos interdisciplinares baseados na realidade escolar permitem que o conteúdo ganhe concretude e relevância. Outra sugestão é valorizar a escuta ativa, dando espaço para que os alunos expressem suas experiências e dificuldades. Essas práticas contribuem para uma educação humanizadora e coerente com as principais ideias defendidas por Charlotte. Bernard Charlotte possui um estilo de escrita claro, dialógico e acessível, mesmo quando aborda temas complexos. Sua linguagem evita jargões excessivos, buscando sempre aproximar teoria e prática. Ele demonstra sensibilidade ao tratar de questões humanas e subjetivas, o que torna sua análise mais próxima da realidade escolar. Ao mesmo tempo, mantém rigor teórico ao dialogar com correntes como marxismo e teoria histórico-cultural. Seu estilo é marcado por articulação entre reflexão crítica e afetividade, permitindo que docentes e estudantes se identifiquem com suas análises. Além disso, utiliza exemplos cotidianos e metáforas que tornam os conceitos mais compreensíveis. Assim, seu estilo favorece o diálogo, a reflexão e a construção coletiva de sentido. As palavras-chave reunidas aqui destacam os conceitos centrais da obra e do pensamento de Charlotte. A educação contemporânea enfatiza a necessidade de compreender os desafios emergentes do século XXI. Relação com o saber é o núcleo da sua teoria, indicando que aprender envolve sempre um lado pessoal e social com o conhecimento. Formação docente e teoria e prática apontam para a importância de compreender o professor como sujeito trabalhador da educação. Termos como humanização e subjetividade reforçam o compromisso ético e com uma educação que valoriza as experiências e emoções dos estudantes. Já a pesquisa educacional destaca sua aposta na investigação crítica das contradições. Essas palavras funcionam como eixos orientadores para estudos e práticas pedagógicas. Aqui a gente destaca as ideias de Charlotte, como elas contribuíram para a prática docente. Ao tratar o aluno como sujeito cultural e social, o autor convida o professor a reconhecer as singularidades de cada estudante. Sua crítica ao ensino mecanizado incentiva as práticas mais dialógicas e humanas. Charlotte também reforça a importância de refletir sobre o sentido de ensino, estimulando o professor a repensar suas escolhas pedagógicas. O entendimento de que aprender exige prazer e significado inspira propostas mais engajadoras. Além disso, ao defender a aproximação entre teoria e prática, ele contribui para uma formação docente mais crítica e autônoma. Assim, suas ideias fortalecem a construção de uma prática educativa transformadora, ética e comprometida com a emancipação humana.